Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia MB-Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu vim ensinar de uma vez por todas como escolher os gráficos para os seus dashboards de maneira eficiente para análise de dados que você quer fazer no Power BI, tá? Então a gente vai sair de um número frio para uma análise extremamente detalhada que você vai conseguir tirar praticamente qualquer informação que você queira de maneira fácil e você consegue aplicar essa técnica e essa lógica para praticamente qualquer dashboard, independente da área em que você trabalha. Então vamos aprender de uma vez por todas como escolher os gráficos certos para os nossos tipos de análise no Power BI. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal da Academia MB-Pro se você quiser ser um verdadeiro expert da área de dados. Então vamos lá descobrir como é que a gente pode escolher os nossos gráficos aqui para montar o seu dashboard da melhor maneira possível, simples, fácil, com algumas pouquinhas regrinhas aqui para você decorar facilmente. Primeiro eu vou importar uma base de dados exemplo aqui no Power BI, só para a gente ter um exemplo aqui para a gente seguir e começar a partir daí, beleza? Então vem aqui ó, em ajuda, exemplos, conjunto de dados exemplos, ele vai trazer o conjunto de dados aqui para a gente. E eu vou clicar aqui em Financials carregar. Isso aqui é só para você ter um parâmetro, mas você vai fazer isso com as suas bases, é claro. E aqui a gente vai discutir alguns conceitos importantes de visualização de dados de uma forma mais interessante aqui para os seus usuários, tá? Então, carregamos nossos dados. Já está tudo aqui bonitinho para a gente. E aqui que a gente começa. Primeiro gráfico que eu sempre recomendo que vocês tenham no seu dashboard são gráficos com números frios. O que são números frios? É um número que só aquele número, sem mais nenhuma informação, ele já dá um parâmetro bom para você saber como é que tá mais ou menos a situação do seu negócio, tá? Então, por exemplo, se você está falando de um negócio de logística, você pode ter um número lá de percentual de pedidos em atraso, você pode ter lá um número de quantidade de pedidos em andamento, percentual de pedidos que tiveram avaria, sinistro, tempo médio de entrega. Todos esses números não precisam estar todos eles na mesma página, mas são métricas importantes para você ver o andamento do negócio. Então, só de eu saber qual é a quantidade de pedidos em andamento e a média dos dias de entregas, eu já sei que se minha média estiver muito grande, eu preciso tomar alguma ação e a partir desse número grande, desse número macro que a gente tem, a gente começa a navegar dentro do detalhamento para entender o que pode estar acontecendo. Então aqui eu estou com uma base de vendas, então vou passar para um outro tipo de número, tá? A primeira coisa que eu vou olhar aqui é a quantidade de lucro que a gente tem. Tem a coluna Profit aqui, que é o lucro em inglês. Como é que eu faço para ter esse número macro aqui no meu dashboard? A gente vai criar um visual de cartão. Então, o cartão é um visual que mostra aqui pra gente um número frio, tá? Eu só mostro o número total, eu bato o olho naquele número. Se eu sou da área de negócios, eu sou um gestor ou mesmo um analista, eu tenho já o feeling de, olhando para aquele número, se aquilo é bom ou não. E aí, a partir disso, a gente começa a navegar e desdobrar o que está por trás desse número, tá? Eu vou fazer toda a investigação aqui com base no Profit, mas você poderia fazer com qualquer outro número e desenhar o seu dashboard dessa forma. Segunda coisa que eu vou querer ver, tá? Se eu tenho esse número feio, Profit ali, vamos dizer que esse número é um número ruim. O que eu preciso entender agora, tá? Quando que esse número ficou ruim? Quando que esse número deixou de ser um número desejado? Então preciso saber ao longo do tempo como foi o comportamento desse indicador. Para a gente fazer análises de tempo aqui no Power BI, o gráfico que eu mais recomendo para vocês é o gráfico de colunas clusterizado, tá? E para esse gráfico você vai colocar aqui no eixo X a sua coluna de datas e no eixo Y aqui o indicador pelo qual você quer analisar aqui. Então, aqui batendo o olho rapidamente, eu já sei que 2013 foi bem menor do que 2014. Então, se eu quisesse fazer uma investigação mais detalhada aqui, eu já poderia começar por 2013. Eu sei que na nossa base de dados aqui a gente não tem um ano completo de 2013, por isso que esse número está baixo. Então, eu posso desdobrar isso aqui por mês também e ver aqui que nos primeiros trimestres de 2014 e no terceiro trimestre a venda foi mais baixa. Então, posso, de repente, fazer uma investigação aqui.
de 2013 a gente só tem o quarto trimestre cheio e o terceiro está incompleto. Por isso que eu não posso contar com ele, mas aqui eu já começo a investigar o que aconteceu. Eu sei exatamente agora os períodos onde eu tive baixa de venda. E para a gente identificar melhor ainda, e ainda mais fundo nisso, a gente pode olhar qual e onde foram as categorias que eu tive essa baixa de vendas. Então, para esse tipo de análise, quando você não está comparando mais um indicador ao longo do tempo, quando você está comparando categorias diferentes, qualquer coisa que não seja uma data, esse tipo de gráfico aqui já não faz mais sentido, porque você pode ter várias e várias, dezenas, centenas de categorias e vai ficar ruim visualizar nesse modelo aqui. Para esse tipo de análise, o gráfico mais recomendado, 2, é o gráfico de barras clusterizado. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, a coluna produto e vou trazer a nossa coluna Profit para cá. Então tenho vários produtos aqui diferentes. Agora eu consigo ver eles num ranqueamento muito fácil, quem é que vendeu mais e quem é que vendeu menos. E eu posso selecionar aqui o meu terceiro trimestre e eu já vou ver aqui claramente que no terceiro trimestre eu não tive uma venda boa do meu melhor produto. Então eu já começo a analisar detalhadamente aqui o que pode ter acontecido. Eu poderia ter outros gráficos desse aqui também, tá? Eu poderia ver ele por outras dimensões, em vez de ver por produto, eu poderia ver por país, é uma maneira de ver também. Você pode mudar isso da maneira que fizer mais sentido para você. Pode ser por produto e por país também, que dependendo da quantidade que você tem de produtos de país, eu não recomendo muito, porque pode ficar muito confuso. Então, por exemplo, se eu trouxer o produto aqui para o eixo Y e trazer aqui o country para o eixo de legenda, ele vai abrir aqui, mas a informação pode ficar um pouquinho confusa, ainda mais se você não está acostumado a ler esse tipo de gráfico. Então seria mais legal você botar 2 aqui ou botar um filtro de país aqui em qualquer outro lugar. Mas outra maneira da gente conseguir ver isso, de repente a mesma informação e ainda de uma maneira mais detalhada. E aí vem o nosso último gráfico, que pode ser tanto o de tabela quanto o de matriz, tá? Então aqui numa tabela eu consigo colocar todo o detalhamento que for possível para ver aqui o meu indicador de maneira mais fácil. Então eu posso botar várias informações aqui e aí eu faço a minha análise a partir disso. Se eu for colocar numa tabela, eu posso ir colocando as informações aqui em sequência e eu sempre vou ver elas aqui no sentido de linha, tá? Então se eu marcar as duas aqui, eu vou ver tudo que é passeio, tudo que é do terceiro trimestre aqui embaixo. Então é uma forma de ver isso aqui, tá? Mas se eu quiser fazer uma análise melhor por país e por produto aqui embaixo, ao invés de usar uma tabela, eu posso usar uma matriz. Aí eu vou tirar tudo isso aqui, vou transformar isso numa matriz. Na verdade, agora eu posso jogar aqui o country na parte de colunas, que ele vai ficar aparecendo aqui em cima, o produto aqui na matriz e jogar aqui o profit aqui de uma maneira muito mais razoável para eu ver. E aqui eu também posso aumentar a quantidade de dados, jogando aqui o segmento em cima, então eu vejo por segmento e por detalhamento do produto. Isso me permite também que eu navegue aqui para o nível de produto apertando o drill down aqui, que ele vai mostrar só o produto. Então isso ajuda muito a você fazer uma análise mais assertiva e mais fácil dos seus dados, vendo em todas as dimensões possíveis. Aqui eu tenho o número total, eu consigo enxergar isso fácil, consigo enxergar o número ao longo do tempo, onde é que foi bom, onde é que foi ruim. Isso por categoria que foi impactada e um detalhamento para eu saber exatamente como foi esse impacto, quando foi esse impacto. Tudo isso aqui já dá uma análise muito completa para a gente. Existe ainda alguns gráficos mais avançados que são bacanas também. Por exemplo, se eu quiser ver análise de produto ao longo do tempo, ao mesmo tempo. Aí a gente vai falar de um outro tipo de análise. Isso aqui é mais complementando a base aqui que eu já dei para vocês, que é isso aqui. Isso aqui já é o suficiente para você criar dashboards extremamente incríveis e funcionais. O que eu sempre indico é que vocês tenham pelo menos 2 a 3 números frios na tela que direcionem a navegação ali do usuário e gráficos de detalhamento como esse que façam com que o usuário enxergue onde é que está a oportunidade, onde é que está o problema ali, para trabalhar com análise de dados em cima disso. Agora, e você que usa Excel no trabalho, você se sente que você está numa batalha constante com Excel, gráficos que não colaboram,
fórmulas que parecem um enigma, e o pior, agora tem um tal de Power BI para você aprender também, mas você nem tem ainda o Excel avançado. Então você precisa conhecer o Combo Pro Express, um curso revolucionário 2 em 1, que vai te tirar do nível 0 absoluto até o avançado em Excel e Power BI. Imagine criar não só planilhas e dashboards que impressionam, mas também ferramentas totalmente automáticas para colocar o seu trabalho do dia a dia no piloto automático. Então você está esperando o quê? Clique agora no link abaixo aqui desse vídeo e confira todas as informações, tio. Espero lá. Agora aqui a gente vai ver alguns gráficos um pouquinho mais avançados, mas que são bacanas também. Então, se eu estiver falando de análise temporal e categórica ao mesmo tempo, o gráfico de barras funciona razoavelmente bem, mas um gráfico que funciona melhor para esse tipo de coisa aqui é o gráfico de linha. Então vou trazer aqui a minha coluna de data para o eixo X, vou trazer aqui a minha coluna country para a legenda e vou trazer a minha coluna de profit para o eixo Y. E aqui a gente vai ver exatamente como é que foi o desdobramento de cada um dos meses ao longo do tempo. Eu confesso que, particularmente para mim, eu não acho esse gráfico tão visual e tão bacana. Eu sempre fico perdido com tantas linhas que aparecem aqui. Se você tiver mais categorias aqui, isso vai ficar pior ainda. Recentemente eu descobri um gráfico que me ajudou a resolver isso aqui nessa situação, que eu acho muito bacana e que pode servir para você, que é o gráfico de faixas. Como é que é o gráfico de faixas? Ele mostra cada categoria aqui, vocês vão ver que a informação está um pouquinho mais nítida, ele consolida aqui ao longo do tempo e melhor do que isso, ele ainda te mostra o ranqueamento de cada uma das categorias aqui. Então eu sei que no primeiro trimestre aqui, no penúltimo trimestre de 2013, o país aqui, Germany, que é a Alemanha em inglês, estava em primeiro. Ele continuou em primeiro no segundo trimestre e foi para último aqui no primeiro trimestre de 2014, e aqui no terceiro trimestre ele também estava em último. Então já sei que provavelmente teve uma queda de profit grande aqui na Alemanha nesses períodos. E você consegue ver a evolução das categorias ali muito fácil e muito bem ao longo do tempo. Esse é um gráfico super bacana que eu recomendo para vocês usarem também. Um outro gráfico que é interessante é o gráfico de participação. Quando eu quero estudar um mix de produtos, como é que está o volume desse mix ou a participação disso ao longo do tempo, eu também posso usar um gráfico parecido, que é o gráfico de colunas 100% empilhadas. O que isso aqui demonstra para mim? Ele sempre vai criar um valor de 0 a 100% aqui e vai mostrar o percentual de participação aqui ao longo do tempo. Então aqui a barrinha da Alemanha está um pouquinho maior, é porque a participação dela aqui no total foi maior. E eu consigo ver aqui que no trimestre 1 e 3 de 2014 a participação dela foi menor. Lembrando que a gente sempre pode ativar o rótulo de dados aqui. Deixa eu tirar aqui a vírgula para a gente ver. E a gente vai conseguir ver claramente aqui que a gente teve uma queda brusca aqui na participação da Alemanha no resultado aqui das vendas. Então começou aqui com 26%, aumentou, caiu bastante, foi aumentando, mas ainda assim não se recuperou aqui até no último trimestre. E a gente vai vendo aqui também que os Estados Unidos também teve uma participação um pouco aqui no último trimestre de 2014 e de 2013, então pode ser uma tendência anual disso acontecer, e você consegue enxergar a participação das coisas aqui ao longo do tempo. Então esses são gráficos muito bacanas de vocês terem. Existem outros gráficos que vocês podem usar no dashboard de vocês também, mas eu quis trazer esse vídeo aqui para dar um direcionamento maior. Eu vejo que muitas vezes as pessoas saem criando gráficos no dashboard sem saber para que aqueles gráficos estão sendo criados, ou só para ficar bonito, só para preencher espaço. Essa aula aqui foi para te dar uma visão melhor de como é que você direciona a sua análise focada em um indicador para achar resultados e tirar insights e criar um dashboard que seja realmente útil para a sua situação aí de análise de dados de todos os usuários que vão usar aí o seu relatório. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se você já usava esses gráficos aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal da Academia MBPro se você quiser virar um verdadeiro expert de análise de dados. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.